Tem lutas que a gente carrega no silêncio. E tem dores que atravessam gerações. Talvez hoje você esteja enfrentando uma tempestade que nem começou com você. Talvez o peso que você sente nos ombros não seja só seu, mas da sua casa inteira. Coisas que se repetem, ciclos que nunca se rompem, palavras que foram lançadas lá atrás e até hoje geram frutos amargos. Mas há uma verdade que precisa ser declarada com fé neste momento. Em nome de Jesus, toda maldição será quebrada e a bênção de Deus vai alcançar a sua família. Se essa oração chegou até você, não foi por acaso. Deus está te chamando para um momento de clamor, libertação e promessa. Essa oração é para você que tem chorado por dentro, lutado pelos seus e clamado por mudança. E hoje juntos vamos orar declarando: Senhor, quebra toda maldição e abençoa minha família hoje, não amanhã, hoje. Porque quando nos posicionamos com fé, quando nos unimos em oração sincera, o céu responde, os grilhões caem e aquilo que parecia permanente começa a se dissolver na presença de Deus. A palavra de Deus nos lembra, em Gálatas 3:13, que Cristo nos resgatou da maldição, se fazendo Ele mesmo maldição por nós. E em Salmo 34:7 está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essas promessas não são palavras vazias, são verdades espirituais que têm poder para mudar o rumo da sua história familiar. Ao longo dessa mensagem de fé, vamos aprofundar essas verdades e aplicá-las em oração. Porque não basta conhecer as promessas, é preciso orar sobre elas, viver por elas, declarar sobre a nossa casa. Por isso eu te convido, fica comigo até o final. Esta oração foi preparada com muito temor, com muito amor e com a fé de que algo novo vai começar aí onde você está. Se em algum momento você sentir que essa oração falou com você, escreva nos comentários com fé: Senhor, abençoa a minha família hoje. Essa será a sua semente de fé diante do trono de Deus. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo. Aqui, todos os dias, temos um encontro com a palavra, com a fé e com a oração. E se você sente que precisa de força, direção e consolo para continuar lutando pela sua família, esse canal é para você. Vamos orar? Porque hoje a sua casa será visitada pela graça de Deus. Quando a Bíblia nos diz, em Gálatas 3:13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, ela está revelando um dos atos mais profundos de amor e libertação já realizados por Deus. Imagine por um momento uma grande corrente sendo quebrada. Não qualquer corrente, mas uma que prende não apenas os seus pés, mas toda a sua casa. Gerações inteiras acorrentadas por dores repetidas, comportamentos que se arrastam, feridas que nunca cicatrizam. A cruz de Cristo é esse lugar onde as correntes se rompem. A maldição que estava sobre nós foi absorvida por Ele. E é por isso que hoje podemos orar com fé. Senhor, quebra toda maldição e abençoa minha família hoje. Porque o que antes era maldição, agora pode ser bênção. O texto de Gálatas nos lembra que Jesus se colocou em nosso lugar, como um escudo espiritual. Ele enfrentou o que era nosso para que nós pudéssemos viver o que é dele. Você já parou para pensar que muitas das lutas que você enfrenta hoje podem ser reflexos de histórias que começaram antes mesmo de você nascer? Ciclos de abandono, falência emocional, destruição no casamento, vícios, contendas. Tudo isso pode parecer natural, mas existe um mundo espiritual que precisa ser discernido. Por isso, essa oração que vamos fazer juntos hoje não é apenas por alívio, é por libertação. Libertação de padrões espirituais que nos afastam do propósito de Deus. Agora, olhe para o Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa é a certeza de que quando tememos ao Senhor,
Ou seja, quando o colocamos em primeiro lugar, quando o buscamos, quando o honramos, uma cobertura celestial é erguida sobre nossa casa. A presença do Senhor se torna muralha. E aonde antes havia brechas, agora há proteção. Talvez sua família tenha enfrentado tempestades que pareciam inexplicáveis, situações que se repetem, lares marcados por brigas constantes, separações, doenças emocionais. Será que essas lutas têm sido tratadas apenas no natural? Ou será que está na hora de enfrentá-las também com armas espirituais? Quantas vezes você já se sentiu como se estivesse lutando sozinho por sua família? Como se você fosse o único que ainda acredita que algo pode mudar? Como se estivesse tentando manter todos de pé enquanto tudo ao redor desmorona aos poucos? Pois saiba que você não está sozinho. Deus está com você. E hoje Ele te trouxe aqui para lembrar que há uma promessa sobre a sua casa. Não importa o que disseram, não importa o que se repete. O sangue de Jesus é suficiente para quebrar toda maldição. E a presença dele é suficiente para reconstruir tudo o que foi quebrado. Imagine agora sua casa como uma construção espiritual. O alicerce são as promessas de Deus. As paredes são levantadas com oração. O telhado é a fé. Mas muitas vezes o inimigo tenta entrar pelas janelas abertas do pecado não confessado, das palavras que foram lançadas, das mágoas que nunca foram tratadas. Só que hoje, ao nos basearmos em Gálatas 3:13 e Salmo 34:7, estamos fechando essas brechas. Estamos declarando que o Senhor é o construtor da nossa casa e tudo o que não vem dele será removido. Você consegue perceber agora que essa oração não é só por você? É por seus filhos, é pelo seu casamento, é pelos seus pais, irmãos, sobrinhos. É por aqueles que talvez nem saibam que precisam de libertação. E talvez você mesmo esteja cansado de lutar. Mas hoje é o dia de deixar Deus lutar por você. De confiar que, ao entregar sua família ao Senhor, Ele envia seus anjos para cercar, guardar e transformar tudo ao redor. Por isso não importa se você sente que ninguém mais acredita. Se você estiver de pé, com o coração rendido, Deus fará. Ele é especialista em pegar o impossível e transformá-lo em testemunho. Ele é o Deus que transforma maldição em bênção, caos em ordem, dor em propósito. E essa promessa começa a se cumprir quando você escolhe se posicionar em oração. Agora é o momento de nos prepararmos para orar. Agora é a hora de entregar tudo. Toda maldição herdada, todo ciclo que se repete, todo desânimo que afasta. Vamos colocar diante de Deus nossas famílias, nossas dores, nossos medos e juntos declarar: Senhor, quebra toda maldição e abençoa minha família hoje. Porque se Ele já nos resgatou na cruz, hoje Ele vai nos restaurar em oração. Prepare seu coração, pois o céu está prestes a tocar sua casa. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante da Tua presença agora com o coração nu, sem máscaras, sem esconderijos. Eu me prostro diante do Teu altar com tudo o que sou e com tudo o que carrego. Os problemas que ninguém vê, os pensamentos que me assombram, os medos que me paralisam. Hoje eu não oro como alguém que tem todas as respostas. Eu oro como alguém que precisa ser liberto. Porque, Pai, eu reconheço. Há coisas na minha vida que não são só naturais. Há correntes que me prendem e que vêm de muito antes de mim. Há marcas no meu espírito que revelam batalhas travadas até mesmo antes do meu nascimento. E é por isso que eu venho aqui clamar: Senhor, quebra toda a maldição que pesa sobre mim e me cobre com a Tua libertação. Tu sabes, Senhor, quantas vezes eu tentei ser forte, quantas vezes eu tentei vencer sozinho, mas hoje eu não quero vencer pelas minhas forças. Eu quero vencer pelo poder do sangue de Jesus, que foi derramado para me libertar de toda a maldição da lei, como está escrito em Gálatas 3:13. Eu creio, meu Pai,
que Cristo se fez maldição no meu lugar para que hoje eu pudesse ser livre. Então, toma o meu passado, minhas falhas, minhas culpas, tudo o que foi herdado, tudo o que foi lançado sobre mim, consciente ou inconscientemente. Quebra, Senhor, tudo o que não vem de Ti. Desfaz todo o jugo invisível, toda sentença espiritual, toda palavra que me aprisionou. Pai, eu confesso, há dias em que sinto medo, medo do que não entendo, medo do que não vejo, medo de continuar lutando e nada mudar. Às vezes parece que carrego um peso que não é meu, como se eu estivesse tentando sair de um ciclo que insiste em me puxar de volta. Mas a Tua palavra me lembra que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Então, Senhor, acampa os Teus anjos ao meu redor, me guarda, me cobre, me livra. Que nenhuma força oculta prevaleça contra a minha vida. Eu declaro que pertenço a Ti, e onde a Tua luz entra, nenhuma escuridão pode permanecer. Senhor, eu Te entrego meu espírito, minha alma, meu corpo. Me limpa, me restaura, me transforma. Que toda raiz amarga, toda marca de rejeição, toda ferida antiga seja tocada pela Tua mão poderosa. Eu não quero mais ser guiado por dores que não entendo, por culpas que não são minhas, por padrões que me afastam do Teu plano. Eu quero ser guiado pela Tua presença. Eu quero ser conduzido por Teu Espírito Santo. E por isso eu oro com fé. Me liberta, Senhor. Hoje, agora. Faz nova todas as coisas. E agora, Senhor, com o coração já quebrantado por tudo o que o Senhor está fazendo em mim, eu levanto os olhos e estendo as mãos espiritualmente sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre cada pessoa que carrega meu sangue, minha história, meu sobrenome. Porque eu creio, Pai, que quando o Senhor começa uma libertação em alguém, essa libertação não para ali. Ela se espalha, ela alcança, ela invade as gerações. Por isso, eu clamo agora, quebra, Senhor, toda a maldição que tenha atingido minha família até hoje. Tudo aquilo que se repetiu por décadas, por histórias, por comportamentos que pareciam inevitáveis. Quebra os ciclos invisíveis que mantêm a minha casa presa ao passado. Pai, eu Te entrego o coração da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Eu Te apresento o casamento dos meus pais, porque a relação deles impactou a minha construção emocional. Para os pais que já não estão mais entre nós, eu peço, Senhor, que eles estejam nos braços do Pai. Eu Te apresento os meus filhos e até os filhos que um dia ainda virão. Eu oro pelas minhas raízes e também pelos meus frutos, porque eu não quero mais que a dor seja herdada como herança. Eu não aceito mais que traumas antigos continuem fazendo morada na nossa família. Eu clamo pela Tua intervenção. Coloca um fim ao que precisa acabar e inicia hoje uma nova história de bênçãos geracionais. Tu és o Deus que visitou a casa de Zaqueu e transformou aquele lar. Tu és o Deus que mudou a sorte de José e fez dele um canal de salvação para toda a sua família. E eu Te peço isso agora. Faz de mim um instrumento de mudança, alguém que carrega a Tua luz e a Tua cura para dentro do meu lar. Onde havia silêncio, que haja diálogo. Onde havia mágoa, que haja perdão. Onde havia distância, que haja reconciliação. Onde havia gritos e julgamentos, que entre a Tua paz. Senhor, entra na minha casa. Entra nos cômodos que ninguém mais vê. Entra nas histórias que ainda doem, nos nomes que nem conseguimos mencionar sem lágrimas. E se houver qualquer influência maligna que se instalou nos bastidores da nossa história, se houver brechas espirituais deixadas por pecados antigos, por alianças erradas, por palavras lançadas, por idolatrias que abriram portas, eu Te clamo, fecha agora todas essas brechas com o sangue de Jesus. Que nenhuma maldição permaneça, que nenhuma herança maligna se sustente, que toda legalidade do inimigo seja anulada pelo Teu poder, porque onde o Senhor reina, o inimigo não pode permanecer. E eu declaro, Jesus é o Senhor da minha família, Jesus é o Senhor do meu lar.
Eu oro também por aqueles da minha casa que ainda não te conhecem, por aqueles que se afastaram da fé, que endureceram o coração, que não acreditam mais. Eu não os julgo, Senhor. Eu os entrego em tuas mãos, porque eu creio que a tua bondade os alcançará, assim como me alcançou. A tua palavra diz que o Senhor livra todos os que o temem, Salmo 34:7. E eu te peço, salva, resgata, atrai, que haja conversões sinceras, reencontros contigo, lágrimas de arrependimento, corações quebrantados e restaurados. Que a minha família seja conhecida no céu como uma família que te pertence. Que os céus declarem, ali habita o Senhor. E assim como Josué declarou com firmeza e fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu também declaro, com fé e autoridade, eu e a minha casa te serviremos, Senhor. Nenhuma maldição vai nos separar da tua promessa. Nenhuma força oculta vai impedir o cumprimento do teu plano. O teu amor venceu. E porque o Senhor venceu, a minha família também vencerá. E porque eu creio que o Senhor já está agindo em mim e na minha família, eu te entrego também as decisões que estão diante de mim neste dia. Porque não adianta ser liberto da prisão do passado se eu continuar caminhando sem direção, tropeçando nas escolhas que faço no presente. E eu sei, Pai, que muitas vezes as decisões que parecem pequenas escondem grandes consequências. Por isso, eu te peço agora, guia cada passo meu, inspira cada pensamento, direciona cada escolha. Que nenhuma decisão que eu tomar hoje me afaste do teu plano para mim e para a minha casa. Senhor, me dá sabedoria espiritual para discernir entre o que parece bom e o que realmente vem de ti. Me livra de agir por impulso, de responder no automático, de repetir padrões antigos que me levaram a dores desnecessárias. Me ensina a buscar a tua voz antes de qualquer movimento, porque eu entendi que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que fora dela não há segurança. Se há caminhos que estão diante de mim hoje, mas que foram abertos por heranças de dor, por maldições não quebradas, por pactos inconscientes com o medo ou com a rejeição, eu te peço, fecha essas portas. Não me deixa entrar por rotas que o Senhor não traçou para mim. Às vezes, Senhor, sinto que carrego um histórico de escolhas erradas, como se houvesse algo na minha história que sempre me empurrasse para caminhos quebrados. Mas hoje eu creio, esse ciclo está sendo quebrado. Hoje eu declaro pela fé que Cristo me resgatou da maldição, da indecisão, da confusão mental, do fracasso repetido. Hoje eu caminho em novidade de vida. Hoje eu escolho com clareza. Hoje eu sou guiado pelo Espírito Santo. E mesmo que eu não tenha todas as respostas, o Senhor vai me mostrar o que fazer. No tempo certo, da maneira certa, com a paz que só vem de ti. Eu te apresento, Pai, as decisões sobre meu trabalho, minha vida financeira, meus relacionamentos, meus estudos, minha saúde, meus compromissos. Nada disso é pequeno demais para o teu cuidado. Eu não quero decidir sozinho, porque já entendi que toda vez que deixo Deus fora dos meus planos, o caminho se torna mais longo, mais pesado, mais frustrante. Então eu te convido. Entra nas minhas decisões hoje. Fala comigo nas entrelinhas. Confirma no meu espírito. Me dá paz onde há tua vontade e inquietação, onde há perigo disfarçado. E se porventura houver alguma escolha que eu fiz no passado e que esteja trazendo consequências ruins até hoje, se alguma decisão tenha sido a brecha para dores, maldições ou conflitos familiares, eu te peço, redime essas decisões. Transforma as consequências em caminhos de aprendizado. Usa até mesmo meus erros para a tua glória. Ensina-me a corrigir rotas, a reconhecer onde preciso mudar, a pedir perdão quando necessário. Me ajuda a ser alguém que decide com maturidade, fé e responsabilidade. Porque eu creio, Pai, que quando coloco as minhas decisões nas tuas mãos, tudo muda. A estrada se alinha, as portas certas se abrem
e até o que era peso se transforma em leveza. Por isso eu declaro: Senhor, hoje eu decido confiar no teu conselho, eu decido te obedecer, e eu decido entregar todas as minhas decisões diante do teu altar. Conduz minha mente, meu coração e minhas atitudes. Eu sou teu. Me leva onde o Senhor deseja. Senhor, eu te entrego também aquilo que governa por dentro, minhas emoções, porque por muitas vezes o que me impede de escolher certo ou viver a tua vontade não são as circunstâncias externas, mas sim os sentimentos que me arrastam sem que eu perceba. Então eu te peço com toda a sinceridade que há em mim, cura minhas emoções, Senhor. Entra nos lugares que ninguém vê. Reordena aquilo que foi bagunçado pelas dores do passado. Quantas vezes, Pai, a minha raiva não teve origem no momento presente, mas sim em um eco antigo, numa memória mal resolvida. Quantas vezes o medo de perder alguém que amo vem, na verdade, de um trauma que se repete na minha mente como um filme antigo. Eu não quero mais viver à mercê de sentimentos que foram semeados por palavras amaldiçoadas, por rejeições veladas, por comparações dolorosas, por julgamentos injustos. Por isso, hoje eu oro. Quebra também, Senhor, toda a maldição emocional que foi construída em mim. Toda crença que me faz achar que eu não sou digno de ser amado, que eu sempre vou falhar, que não há restauração possível para mim. Senhor, tua palavra diz que o Senhor é aquele que está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. Então vem agora, Pai, e me salva dessa tristeza silenciosa, dessa angústia que às vezes se esconde até de mim mesmo. Me salva da ansiedade que acelera meu coração sem aviso. Me salva da culpa que insiste em me lembrar do que eu já te entreguei. Me salva da vergonha que me faz esconder quem eu sou, como se eu fosse indigno da tua presença. Tu és o Deus que toca onde ninguém toca, que compreende o que eu nem consigo explicar. Por isso hoje eu abro meu coração, eu me derramo diante de ti. Eu permito que o Senhor coloque ordem no que está desorganizado aqui dentro. Eu entrego meu orgulho, meu ciúme, minha carência, minha insegurança, meus altos e baixos emocionais. Eu não quero mais ser dominado por isso. Eu quero ser livre, livre para amar sem medo, livre para confiar sem reservas, livre para sorrir com sinceridade, livre para viver como quem foi curado por dentro. E se houver marcas que ainda latejam, se houver feridas que sangram quando eu toco, eu te peço, coloca a tua mão sobre elas agora, vem com o teu bálsamo, vem com o teu consolo, vem com tua presença que acalma a alma e traz paz, onde só havia confusão. Me dá equilíbrio emocional, me dá domínio próprio, me ensina a sentir sem ser dominado, a chorar sem me afogar, a me alegrar sem medo de perder. Me dá um coração firmado em ti e não nas circunstâncias. Hoje eu declaro, Senhor, que as emoções da minha vida não serão mais manipuladas por maldições hereditárias, por repetições de dor ou por feridas maltratadas. Hoje eu declaro que em Cristo eu sou nova criatura e que as emoções que antes me derrubavam agora serão vencidas pela tua presença em mim. Porque o Senhor me chamou para viver em liberdade, não em prisão emocional. E essa liberdade eu recebo agora, em nome de Jesus. Tu és o Deus que liberta, e eu te peço agora, quebra toda a maldição que foi lançada contra mim e contra minha família. Toda palavra negativa, todo julgamento injusto, toda inveja camuflada, toda seta do maligno que foi enviada para nos atingir, que seja agora quebrada, cancelada, desfeita no nome poderoso de Jesus. Tua palavra diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3:13. E é sobre essa verdade que eu me firmo agora. Eu te peço, Senhor, que nenhum laço do inimigo tenha poder sobre nós, que nenhum ciclo de destruição permaneça, que nenhuma força invisível do mal tenha acesso ao nosso lar. Onde houver maldição antiga, que entre a tua luz.
onde houver heranças de medo, pobreza, vícios, separações, enfermidades repetidas, que entre agora à tua presença, quebrando esse padrão. Onde houver qualquer espírito contrário ao teu, que seja repreendido e expulso agora, em nome de Jesus. Senhor, livra-nos também de decisões erradas que nos afastariam da tua vontade. Livra-nos de alianças que não vêm de ti. Livra-nos de ambientes carregados espiritualmente. Livra-nos de palavras que parecem doces, mas escondem engano. Livra-nos das falsas amizades. Livra-nos do orgulho que nos impede de voltar atrás. Livra-nos da tentação de retaliar com ódio o que só pode ser vencido com amor. Livra-nos, Deus, até de nós mesmos, das versões feridas, das versões inseguras, das versões moldadas pela dor. E livra também minha família, Senhor. Não permita que nenhuma maldição ancestral continue se repetindo geração após geração. Hoje eu coloco um ponto final, pela fé, naquilo que parecia ser inevitável. Hoje eu declaro que na minha casa haverá bênção e não destruição. Haverá amor e não divisão. Haverá saúde e não enfermidade. Haverá perdão e não rancor. Haverá vida e não morte. E por fim, Senhor, eu te agradeço, porque sei que enquanto eu orava, o Senhor já estava agindo. Porque enquanto minhas palavras subiam, tua graça já descia. Porque onde eu só enxergava dor, o Senhor começou a plantar propósito. Porque onde havia trevas, tua luz está acendendo novos caminhos. Porque onde havia maldição, agora há redenção. Tu és o Deus que liberta, que transforma e que restaura. E em ti eu confio. Por isso, hoje eu descanso. Eu não preciso carregar esse peso mais. Não preciso temer o que virá. Não preciso vigiar sozinho as portas da minha casa. Porque o Senhor é o guarda fiel. O Senhor é meu escudo, minha fortaleza, minha torre segura. E em ti eu encontro abrigo, como está escrito. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. E eu creio, e eu me entrego, e eu declaro: Senhor, quebra toda maldição e abençoa minha família hoje. Amém. Hoje foi mais do que um momento de oração. Foi um reencontro com a verdade que liberta, com a promessa que transforma, com a presença que acalma. Por isso, antes de qualquer outra palavra, nós queremos agradecer a Deus. Agradecer por ter nos ouvido, mesmo antes da primeira frase. Agradecer por ter acolhido cada lágrima, cada palavra sussurrada em meio à dor. Agradecer porque sabemos que algo já começou a mudar. Sim, algo já se moveu no invisível. Algo já foi quebrado, revertido, restaurado. E mesmo que os nossos olhos ainda não vejam, o nosso espírito já sente. Deus está agindo. Ele ouviu o nosso clamor e está liberando algo novo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa história. Você não orou em vão. Você não parou neste vídeo por acaso. Você foi atraído pelo Espírito Santo porque havia uma resposta que precisava chegar até você hoje. E se você chegou até aqui, se ficou até o fim, é porque Deus quis que você recebesse mais do que palavras. Ele quis que você recebesse presença. Essa oração é um altar de entrega, de restauração e de bênção. E o céu ouviu cada palavra que foi dita. Toda maldição começou a cair por terra. Toda cadeia espiritual que prendia sua vida e sua família já começou a se romper. Porque onde o nome de Jesus é exaltado, o inferno não prevalece. A mensagem de hoje nos lembra que o sangue de Cristo foi o preço pago para quebrar toda maldição sobre nós, como está escrito em Gálatas 3:13. E que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra, como diz o Salmo 34:7. Deus nos cercou hoje. Deus nos selou com proteção, com bênção e com paz. Então receba isso com fé. Declare isso sobre sua vida. E não permita que nenhuma palavra contrária roube o que foi liberado sobre você neste momento.
Se essa oração falou com você, deixe seu amém aqui nos comentários. Sua palavra escrita é também uma declaração de fé. E escreva também: Senhor, quebra toda a maldição e abençoa minha família hoje. Escreva com fé, escreva com autoridade, escreva como quem crê que está iniciando um novo ciclo espiritual a partir de hoje. E se você conhece alguém que está vivendo batalhas espirituais, que está enfrentando desafios familiares, compartilhe este vídeo. Envie essa oração como um presente espiritual. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de uma palavra certa, no momento certo. E talvez hoje você seja o instrumento que Deus quer usar para isso. Se inscreva neste canal, se ainda não é inscrito. Aqui você encontra orações diárias, mensagens de fé e esperança, conteúdos que edificam e transformam. Ative o sininho para ser avisado sempre que uma nova oração for publicada. Faça parte dessa comunidade de fé que cresce a cada dia, levando o nome de Jesus para milhares de lares e corações sedentos por paz. E antes de irmos, eu quero declarar uma bênção sobre você e sua casa. Que o Senhor te abençoe com discernimento espiritual, com direção divina e com livramento em cada passo. Que nenhuma praga chegue à sua tenda. Que toda herança maldita seja cancelada e substituída por uma herança de fé, saúde e amor. Que a paz reine nos seus relacionamentos. Que o Espírito Santo caminhe à sua frente, te dando sabedoria nas decisões, força nos dias difíceis e serenidade nas tempestades. E que você veja com os próprios olhos a mão de Deus restaurando sua família, curando sua história e escrevendo um novo tempo. A dor não terá a última palavra. A maldição não define sua identidade. A bênção de Deus é o que cobre você a partir de hoje. Receba isso, declare isso, viva isso. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Que a sua semana seja leve, que o seu coração seja firme, que o seu lar seja cheio de luz e que sua alma se lembre todos os dias. Deus não se esqueceu de você. Ele está quebrando correntes e liberando propósitos eternos. Fique com Deus. Nos vemos na próxima oração.